Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog. E hoje eu quero falar um pouco por que política, por que cultura, tá? E por que não só teologia. A princípio, quando eu criei esse canal, o principal objetivo é falar a respeito de teologia, tá? Inclusive fiz algumas análises, fiz algumas coisas interessantes. Aí depois a teologia ela é interessante, mas tem muita gente fazendo análise, tem muita gente olhando para isso. Eu percebi também que existiam muitos estudos teológicos muito legais disponíveis na internet, então eu estava fazendo praticamente mais do mesmo, tá? E também queria abordar outros assuntos que a teologia não permitiria, tá? Que seria, por exemplo, a política, a cultura, a filosofia, tá? Assuntos que estão relacionados com o comportamento humano, mas não diretamente ligados à teologia, ou seja, não são problemas que poderiam ser olhados, analisados pela teologia, tá? Ó, calma, tá? Então, por isso que eu resolvi ampliar e falar sobre outros assuntos, né? Inclusive política, tá? Que é um assunto que eu tenho falado bastante, que tem feito bastante sentido, né? Como é que eu cheguei na política? Como é que eu comecei a falar a respeito de política? Primeiro eu comecei a estudar filosofia, tá? Eu estou quase finalizando uma graduação em filosofia. Essa filosofia, né, tem diversos pilares, entre eles existe o pilar político, que dentro, né, da filosofia você consegue ter uma ótica mais criteriosa, tá? Mais analítica a respeito do que está acontecendo na política. E comecei a olhar para a política a fim de exercitar essa ótica, tá? E a partir disso eu não parei mais, comecei a analisar determinados pontos, comecei a ligar os assuntos e vi algumas lacunas que muitas pessoas acabam não vendo, justamente pelo fato de não estarem antenados com a política, tá? E é normal, muitas pessoas não gostam de política e realmente não precisam ficar de olho nas coisas. Mas no momento em que ele precisa fazer o que precisa votar, aí sim é um momento importante, tá? As pessoas não devem ignorar a oportunidade do voto. Então, é simplesmente por isso, por causa da filosofia. Bem, e que aí eu acabei entrando na política. Entrando na política não no sentido de ser político, mas no sentido de analisar contextos políticos, tá? E nisso você vai desenrolando todo um arcabouço de informações. Você acaba descobrindo muita coisa errada e ruim que está acontecendo e que também aconteceu no passado, tá? E que impacta diretamente nos dias de hoje, desde a parte da educação, a parte da segurança, saneamento, tudo, até os partidos políticos, tá? Principalmente esse antagonismo de direita e esquerda. Nossa, tô nariz ruim, pareceu Cortella. Antagonismo. Principalmente essa dicotomia, tá? Que quando você olha para toda a ideologia, por exemplo, marxista da esquerda, não parece ser um mundo ideal, né? É tudo pintado de forma ideal, vamos fazer de forma igualitária, todo mundo tem que ter parte com isso. Tudo bem, tá? A princípio, para aqueles que não conhecem, parece ser um mundo ideal, tá? Mas quando você olha dentro da filosofia marxista, dentro do que é disseminado ali, né? Se você entra no socialismo, você entra no comunismo e você começa a destrinchar coisas assustadoras, tá? Você começa a ver o quanto isso é inflamado na vida das pessoas, né? Da sociedade, o quanto isso impacta diretamente
a vida da sociedade. E querendo ou não, você acaba se preocupando com isso e querendo de alguma forma informá-los a respeito do que tem acontecido, tá? Então por isso todo esse alarmismo, esses movimentos do Trump, tô tendo um olhar mais de perto ali para ver ali o que ele tem feito. Nós vemos que o Trump ele é um cara de muitas retóricas. No próprio livro dele diz que se você quer um morrinho, você pede a montanha toda, tá? E é o que ele tem feito, é o que tem ele tem regido a política dele com base nesse princípio, tá? As negociações estão nesse princípio. Vamos taxar tudo, aí ele consegue o que quer, que é a movimentação da política externa ali. É claro que ele às vezes toma umas, né? Mas faz parte. Agora tem essa de Gaza também, que ele quer reconstruir Gaza e pegar os palestinos e tirar os palestinos de Gaza. Cara, é complicado isso aí, porque tem toda uma questão religiosa envolvendo. Não é simplesmente é o povo que tá ali naquele momento. Não, os caras estão lutando, se eu não me engano, estão lutando por essa terra aí há muitos anos, tá? E então é difícil você chegar e fazer isso. Portanto, por isso que eu falo bastante a respeito de política, tá? Porque tem um envolvimento direto com a filosofia, tá? E por que não, também tem um certo envolvimento teológico, principalmente quando a gente olha para Israel, das movimentações que estão acontecendo lá em Israel, tá? Então tem uma interpretação teológica a respeito disso, principalmente no sentido profético, mas também tem toda uma validação filosófica que pode ser feita, tá? E meu principal objetivo é fazer com que as pessoas acordem para um senso mais crítico, saiam do senso comum, tá? Saiam de uma vida de ignorância, que tipo, eu ignoro a política e dá certo, mas na verdade tudo que a política faz impacta diretamente ali no dinheiro que você ganha todo dia, naquilo que você compra, naquilo que você paga, ou seja, tudo. Então é um ponto importante. Então um dos trabalhos aqui é de fato fazer com que as pessoas acordem para isso, tá? E tenham ali um mínimo de senso crítico para poder acompanhar a política e saber votar da melhor forma, tá? E sempre trabalhando de uma forma cética com relação aos políticos. Eu nunca vou indicar para vocês um político, tá? Porque o político ele é um articulador, tá? É uma pessoa que não é necessariamente confiável, então não tem como você confiar que esse político vai resolver o problema, por mais que ele tenha essa pegada de querer resolver, tá? Então eu sou bem cético com relação a isso, então não se preocupem com isso. E meu outro ponto aqui também é com relação à hermenêutica, o grau de importância que as pessoas, o grau de importância em aprender a interpretar as coisas, principalmente as escrituras. Eu vejo muita gente tomando golpe, sendo enganado por falsos mestres, falsos profetas dentro da igreja, ou fora da igreja, né, que são igrejas falsas, e que isso poderia ser facilmente evitado com o conhecimento das escrituras. Então, no que a pessoa antes deveria buscar em casa, através das escrituras, ela busca dentro da igreja, dentro do sacerdócio ali, do sacerdócio não, né? Dentro da liderança eclesiástica, se apoiando naquilo que a liderança diz. Então, ela não é como o povo de Bereia, quando nós lemos as escrituras, né, que analisa se o que o cara está dizendo está certo ou não, segundo as escrituras. Nós devemos conhecer as escrituras, tá, e saber julgar caso uma pessoa diga algo de errado, tá? Mas assim, o canal é isso. Vou continuar falando de política, vou continuar falando de cultura, vou continuar falando de filosofia, que é algo que eu tenho vivido. Vou tentar ser o menos maçante possível, não vou ficar falando
dando aula de filosofia. Não, eu quero trazer informações aplicadas aqui para vocês, tá? Que faz muito mais sentido para esse canal. Fechou? É isso aí, pessoal. Tô quase chegando aqui no local. Eu não sou Uber não, tá? Apesar de gravar sempre no carro, eu não sou Uber não, mas o tempo que eu tenho disponível para gravar é o tempo que eu tô dirigindo. Então eu aproveito esse tempo aqui para gravar e conversar com vocês. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.